Eu costumava acreditar que minha vida era uma espécie de conto de fadas moderno. Quando conheci Ricardo, éramos dois jovens cheios de sonhos e promessas. Ele era inteligente, carismático, alguém que parecia entender meus medos e ambições. Não foi difícil me apaixonar por ele. Começamos do zero, praticamente sem nada além da vontade de vencer. Construímos juntos uma pequena empresa no ramo de decoração de interiores, algo que começou como um sonho distante e se tornou nossa fonte de sustento. No início, as dificuldades pareciam nos unir ainda mais. Lembro-me das noites em claro, revisando orçamentos e fazendo planos para expandir o negócio. O que tínhamos em comum era a determinação. Eu sentia que, ao lado dele, poderia enfrentar qualquer tempestade. Ricardo era meu porto seguro, meu confidente, a pessoa em quem eu mais confiava. Nosso casamento era sólido, ou pelo menos assim parecia. Marcos, meu irmão mais novo, também era parte da nossa vida. Ele sempre foi o irmão protetor, o amigo que sabia como transformar dias difíceis em momentos de risadas. Mesmo com nossas diferenças, sempre pensei que havia uma lealdade inabalável entre nós. Ele estava presente em cada conquista minha e de Ricardo, fosse nas inaugurações de projetos ou nas celebrações mais simples em nossa casa. Para mim, ele era mais que um irmão, era um pilar da minha família. Por 13 anos, minha vida foi uma combinação de trabalho duro, momentos felizes e uma rotina que, apesar de exigente, era confortável. Eu amava a estabilidade que tínhamos construído. Nossa casa era o reflexo do nosso esforço, cada canto decorado com cuidado, cada detalhe pensado para ser perfeito. Era um lar, o símbolo da parceria que acreditava existir entre mim e Ricardo. Mas, com o tempo, comecei a notar pequenas rachaduras. Não sabia exatamente de onde vinham, mas estavam lá, discretas, quase imperceptíveis, até que começaram a se alargar. Ricardo se tornou mais ausente. No começo, culpei o trabalho. Ele sempre foi dedicado, talvez até demais. Mas havia algo diferente dessa vez. Não eram apenas as horas a mais no escritório, era a forma como ele evitava meus olhos, como nossos jantares em silêncio se tornaram a norma. Eu sentia o vazio, mas tentava ignorar. Marcos também parecia mais distante. Ele sempre aparecia sem avisar, com seu sorriso fácil e comentários engraçados. Mas ultimamente, suas visitas eram raras. E quando ele aparecia, havia algo na forma como ele evitava conversas mais profundas. Minha intuição começou a me alertar, mas eu não queria acreditar. Era minha família, minhas duas pessoas mais confiáveis. A possibilidade de que algo estivesse errado entre nós parecia inconcebível. A verdade é que, naquele momento, eu ainda me agarrava à ideia de que tudo estava bem. Talvez fosse o medo de enfrentar algo que eu não estava pronta para encarar. Talvez fosse a esperança de que as coisas voltariam ao normal. Mas mesmo assim, o sentimento de inquietação crescia, como uma sombra que eu não conseguia afastar. Eu não sabia, mas aquele era o começo de algo que mudaria minha vida para sempre. O que parecia ser uma pequena rachadura em minha estabilidade, logo se tornaria um abismo impossível de ignorar. E eu estava prestes a descobrir que por trás das pessoas que mais amava, havia segredos que poderiam destruir tudo o que eu acreditava ser verdadeiro. Os dias passaram, e aquela sensação incômoda de que algo estava fora do lugar só aumentava. Ricardo continuava com suas desculpas, sempre atribuindo as ausências e a falta de interesse ao cansaço do trabalho. Você sabe como é, Helena. O mercado está competitivo e precisamos garantir que a empresa continue crescendo. Ele dizia isso enquanto desviava os olhos, evitando me encarar diretamente. Antes, suas justificativas bastariam para me tranquilizar. Mas agora, cada palavra soava como uma tentativa desesperada de mascarar algo. Eu observava os detalhes com mais atenção. O perfume diferente em suas roupas, que não era o meu. As mensagens no celular que ele rapidamente escondia quando eu me aproximava. Ele não era mais o homem que eu conhecia, ou pelo menos não parecia ser. E Marcos, ele também não era mais o mesmo. Seu comportamento, antes tão descontraído, agora parecia calculado,
como se ele carregasse um segredo pesado demais para esconder, mas grande demais para revelar. Certa noite, enquanto Ricardo tomava banho, seu celular vibrou em cima da mesa. Eu hesitei, o coração martelando no peito. Eu não era o tipo de pessoa que mexia nas coisas dos outros, especialmente no que diz respeito à privacidade do meu marido. Mas aquela vibração não era apenas uma mensagem. Era uma chamada de atenção, como se o destino estivesse me convidando a descobrir a verdade. Peguei o celular e deslizei para desbloqueá-lo, percebendo que a senha era a mesma de sempre. Ele nem sequer tentou escondê-la. Lá estavam elas, as mensagens. Não eram explícitas, mas também não deixavam dúvidas. Trocas curtas, cheias de insinuações que me deixaram paralisada. Não era apenas o conteúdo das mensagens, mas o remetente. Meu irmão. Meu próprio irmão. Naquele momento, eu senti o chão sumir. Tudo ficou embaçado. Li e reli as mensagens, tentando encontrar alguma outra explicação, alguma possibilidade de estar entendendo errado. Mas a verdade estava ali, crua e inescapável. Decidi não confrontá-los imediatamente. Minha raiva e meu coração partido estavam lutando para sair à tona. Mas eu sabia que precisava de mais do que mensagens de texto para enfrentar o que estava por vir. Nos dias seguintes, comecei a observar mais de perto. Instalei discretamente um aplicativo que espelhava as mensagens do celular de Ricardo no meu. As conversas continuaram, carregadas de segredos e cumplicidade. Cada palavra era uma facada no meu coração. Enquanto isso, minha rotina continuava como se nada tivesse acontecido. Eu ria nos jantares de família, conversava com Ricardo sobre o trabalho, até mesmo encontrava Marcos para cafés rápidos. Mas por dentro eu estava em pedaços. A traição era um veneno que corria pelas minhas veias, mas ao invés de me destruir, me dava uma estranha clareza. Eu sabia que não podia simplesmente explodir de raiva. Não seria suficiente. Eles precisavam sentir o impacto do que estavam fazendo, e eu estava determinada a garantir que pagassem por isso. Cada dia era uma mistura de dor e planejamento. Eu não sabia exatamente como iria confrontá-los, mas sabia que o momento certo chegaria. Algo me dizia que, em breve, tudo que eles tentaram esconder viria à tona de maneira irrefutável. O silêncio e a espera eram insuportáveis, mas havia uma força dentro de mim que crescia a cada dia. Não era apenas sobre a traição. Era sobre recuperar o controle da minha vida e da narrativa que tentaram me tirar. O dia da verdade estava chegando, e eu estava mais pronta do que nunca. Naquela manhã, algo em mim estava diferente. Eu havia passado semanas sufocando minha dor, sufocando o grito de indignação que queria escapar. Mas, ao abrir os olhos naquele dia, senti uma calma estranha, quase assustadora. Não era mais a raiva que me movia, mas uma determinação fria e calculada. Hoje, eu sabia, seria o dia. Ricardo havia me avisado que chegaria tarde novamente. Reunião importante com um fornecedor. Ele disse enquanto tomava café, seus olhos presos ao celular. Eu apenas assenti, fingindo acreditar. Marcos, como sempre, estava distante. Fazia semanas que ele sequer me ligava, e as poucas vezes que nos encontramos, ele parecia um fantasma, incapaz de me olhar nos olhos por muito tempo. Eu sabia que eles estavam se encontrando. A traição que antes era uma suspeita, agora era uma certeza, e o que me restava era esperar o momento certo para agir. Decidi sair mais cedo do trabalho naquela tarde. Passei em casa, troquei de roupa e me sentei no sofá da sala, com as luzes apagadas. A casa estava silenciosa, quase como se ela própria segurasse a respiração, antecipando o que estava por vir. Peguei o celular e chequei a localização de Ricardo, graças ao aplicativo que eu havia instalado semanas antes. Ele estava onde eu esperava, em um hotel no centro da cidade. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos, mas não hesitei. Peguei minha bolsa, as chaves do carro e saí. O trajeto foi um borrão. Minha mente estava focada no que eu faria quando chegasse lá. Não havia espaço para dúvidas ou arrependimento. Quando estacionei em frente ao hotel, esperei alguns minutos, observando o movimento.
Entrei no saguão com passos firmes e perguntei pelo quarto de Ricardo, usando uma desculpa qualquer sobre esquecer um documento. O recepcionista, talvez desconfiado, hesitou, mas acabou me dando a informação. Subi as escadas em silêncio, meu coração agora acelerando, mas meu rosto permanecendo inexpressivo. Parei em frente à porta, respirei fundo e girei a maçaneta. Ela estava destrancada, como se o destino estivesse conspirando para que eu descobrisse tudo. Quando entrei, o que vi confirmou meus piores temores. Ricardo e Marcos estavam ali, juntos, em um momento que deveria ser íntimo, mas que agora era marcado pela traição mais profunda. O choque inicial se dissipou rapidamente, dando lugar a uma frieza que eu nem sabia que possuía. Eles se levantaram, confusos, gaguejando explicações que eu não estava disposta a ouvir. Tirei meu celular da bolsa e, sem dizer uma palavra, tirei uma foto. "Helena, por favor, não faça isso!" Ricardo implorou, mas sua voz parecia distante. "Já está feito", respondi, minha voz baixa, mas firme. Olhei para Marcos, que parecia congelado, sem conseguir articular nenhuma palavra. "Vocês dois acabaram de destruir tudo." Virei as costas e saí do quarto, deixando-os em um silêncio que parecia ensurdecedor. Enquanto caminhava pelo corredor, senti uma mistura de alívio e dor. Eu havia enfrentado o momento que tanto temi, mas sabia que aquele era apenas o início. Agora era a hora de expor a verdade para o mundo. Eles achavam que poderiam me trair e sair ilesos, mas estavam prestes a descobrir que ninguém brinca com o coração de uma mulher que decidiu lutar. Ao sair daquele hotel, a raiva deu lugar a algo mais poderoso: clareza. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. Cheguei em casa, sentei-me em frente ao computador e transferi as fotos para o meu celular. Cada clique foi uma lembrança amarga, mas necessária. O mundo precisava saber o que eu tinha suportado, quem eram as pessoas que haviam me traído tão profundamente. Não era mais apenas sobre mim, era sobre expor a verdade, sem filtro, sem máscaras. Postei as fotos em minhas redes sociais, acompanhadas de uma legenda simples: 13 anos construídos sobre confiança, destruídos pela traição de quem deveria ser minha família. Apertei publicar com uma mistura de nervosismo e determinação. Em questão de minutos, as notificações começaram a explodir. Comentários de amigos, conhecidos e até estranhos inundaram meu feed. Alguns me consolavam, outros expressavam choque, e havia aqueles que, sem conhecer toda a história, já começavam a especular. Eu li cada mensagem, sentindo uma mistura de dor e alívio. A verdade estava fora do meu controle agora, e isso era libertador. Ricardo me ligou. Claro que ele ligou. Eu sabia que ele tentaria alguma coisa. Atendi com calma, deixando que ele se enrolasse em desculpas patéticas e promessas vazias. "Helena, por favor, apague aquilo. Você não pode expor nossa vida assim." Sua voz era um misto de desespero e arrogância, como se ele ainda acreditasse que tinha algum direito de me pedir qualquer coisa. "Ricardo", respondi, interrompendo sua ladainha, "você destruiu nossa vida quando decidiu trair a mulher que ficou ao seu lado por mais de uma década. Eu só mostrei ao mundo quem você realmente é." Marcos também tentou me contatar, mas sequer abri suas mensagens. Ele não merecia uma resposta, nem uma fração do meu tempo. A vergonha que ele sentia agora era um pálido reflexo do que eu havia suportado em silêncio. Deixei que ele ficasse com seu silêncio, com sua culpa, com as consequências de suas escolhas. No dia seguinte, recebi uma notificação inesperada. Meu advogado, que eu havia acionado assim que as suspeitas começaram a se confirmar, me informou que o processo de divórcio já estava em andamento. Tínhamos provas mais do que suficientes para garantir que Ricardo não levaria nada além de sua própria vergonha. Nosso patrimônio, a empresa, a casa, tudo pelo qual eu lutei, seria meu. Não porque eu quisesse vingança, mas porque era justo. Eu construí aquilo. Eu merecia ficar com aquilo. No tribunal, Ricardo tentou salvar sua pele. Ele alegou estresse, confusão,
qualquer desculpa que pudesse justificar o injustificável. Mas as fotos, as mensagens e, acima de tudo, minha firmeza ao relatar o que eu havia enfrentado foram suficientes para desmontar sua defesa. No final, o juiz decidiu a meu favor. Era uma vitória amarga, mas era minha. Eu saí daquela sala de audiência não como a mulher traída, mas como alguém que tinha recuperado o controle de sua vida. Quando voltei para casa naquela noite, sentei-me na sala de estar, o lugar onde tantas vezes imaginei nosso futuro juntos. Não havia mais tristeza, apenas uma quietude reconfortante. Peguei meu celular e escrevi uma última postagem. A dor ensina, mas também fortalece. A traição me quebrou, mas foi na reconstrução que me tornei mais forte do que nunca. Esta é a minha história, e não é o fim, é apenas o começo. Enquanto lia os comentários de apoio e força, senti algo que não experimentava há muito tempo: esperança. Eu estava pronta para o próximo capítulo da minha vida, e desta vez ele seria escrito apenas por mim. Os dias que se seguiram à decisão no tribunal foram como uma lufada de ar fresco. Pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha o controle total da minha vida. Não havia mais Ricardo para desviar o olhar ou Marcos para se esconder nas sombras da minha confiança. Era só eu, e isso era libertador. Minha primeira decisão foi reformular a empresa. Não queria que nada nela me lembrasse de Ricardo. Comecei mudando o nome, o logotipo, até mesmo a filosofia de trabalho. Convoquei uma reunião com a equipe, olhei cada um nos olhos e disse: "Isso aqui é uma nova era. Vamos crescer juntos, com base em lealdade e trabalho duro." Vi o brilho nos olhos deles, uma confiança renovada, e soube que estava no caminho certo. Minha casa também passou por mudanças. Retirei cada móvel, cada decoração que carregava o peso do passado e comecei a redecorar os espaços. Transformei meu quarto em um santuário de paz, um lugar que agora refletia quem eu era: forte, independente e determinada. Cada parede, cada peça de arte era um lembrete de que eu havia vencido. Quanto a Ricardo, ele desapareceu das redes sociais logo após o escândalo. Alguns amigos em comum me contaram que ele pediu transferência no trabalho para outra cidade, tentando recomeçar longe de tudo. Não sinto raiva dele, apenas indiferença. Ele escolheu o caminho que o levou à ruína, e eu escolhi me afastar das sombras que ele projetou sobre minha vida. Marcos, por outro lado, ainda tentou se aproximar. Mandou mensagens pedindo perdão, dizendo que queria conversar, mas nunca respondi. Para mim, ele deixou de existir no momento em que escolheu me trair de forma tão cruel. A repercussão nas redes sociais foi além do que eu imaginava. Minha história inspirou outras mulheres a compartilharem suas próprias experiências de traição e superação. Recebi mensagens de apoio de pessoas que nunca conheci, contando como minhas ações as encorajaram a buscar justiça, a se reerguerem, a acreditarem que podem ser mais do que o que tentaram impor a elas. Era como se cada palavra que eu lia reforçasse minha própria força. No entanto, a jornada não foi fácil. Houve noites em que chorei sozinha, encarando a dor de ter perdido duas pessoas que significavam tanto para mim. Houve dias em que o peso de tudo parecia insuportável, mas em cada um desses momentos eu me lembrava de quem eu estava me tornando. Não era sobre esquecer o passado, mas sobre aprender com ele. Com o tempo, comecei a me abrir novamente para novas possibilidades. Fiz amigos novos, conheci pessoas que trouxeram leveza para minha vida e até mesmo comecei a considerar que, talvez, em algum momento, o amor pudesse voltar a fazer parte do meu caminho. Não tinha pressa porque, pela primeira vez, eu estava completa por mim mesma. Hoje, enquanto escrevo estas palavras, sei que o meu recomeço não é apenas sobre deixar para trás o que me feriu. É sobre construir algo novo, algo que me representa. Eu não sou mais a mulher que aceitava tudo em nome de um casamento ou de laços de sangue. Sou Helena. Sou alguém que enfrentou a dor, a traição e a desilusão, e saiu do outro lado mais forte, mais viva. Olhando para trás, não há arrependimentos. Ricardo e Marcos escolheram seus caminhos e enfrentaram as consequências. E eu?
Eu escolhi a liberdade. Escolhi a verdade. Escolhi a mim mesma. Este é o final da história que eles tentaram destruir e o começo da vida que eu decidi reescrever. Por isso, para quem um dia me julgou ou tentou me derrubar, eu só digo: obrigado. Vocês me deram a chance de me tornar a melhor versão de mim mesma. E por isso, sou eternamente grata. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe seus comentários e compartilhe suas ideias. Sua participação é muito importante para nós. Qual é sua história favorita? Conta pra gente nos comentários.